Queridas irmãs, queridos irmãos, antes gostaria de fazer uma retificação. Comandante, existe um único apenas, é Jesus. O trabalho que o Cristo realiza é um trabalho que conta com colaboradores voluntários. Cada um de nós, se regressarmos à pátria espiritual e ganharmos um selo de servidor do Cristo, podemos ter certeza que demos um passo exponencial nas nossas reencarnações. Então, considerem Jorge Godinho Barreto Neri, não o comandante. Mas, minhas irmãs, meus irmãos, companheiros de jornada, caros amigos Divaldo, Raul, em nome de quem cumprimento o movimento espírita aqui presente. Também cumprimentamos aos companheiros que nos ouvem hoje, à distância, mas ao mesmo tempo próximos a nós, pelos recursos que a mídia nos dias de hoje nos proporciona. A FEB TV, a TV ICEB, a Rádio Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, que todos nós possamos continuar a ser envolvidos na paz que tem reinado neste ambiente. Nos dias de hoje, nós protagonizamos momentos históricos. Mas não é privilégio dos dias de hoje. Espíritos imortais que somos, protagonizamos também no passado a história da humanidade, que é a nossa história. Como espíritas, entendendo que somos espíritos imortais, quando lemos a história da humanidade, não devemos olhar a história deles, mas verificarmos a nossa própria história, que naturalmente não relata todos os fatos, todos os detalhes da história, porque cada um de nós trazemos no nosso inconsciente profundo a história registrada. Se juntarmos todos e retirar de cada um de nós este inconsciente, teremos a história da humanidade, desde os primeiros momentos em que o espírito consciente de ser e de si teve a oportunidade de trilhar o seu próprio caminho. Os dias de hoje, a palavra, se nós dissermos, todos reconhecerão. Dúvidas, corrupção, guerras, incertezas, depressão. Mas não é privilégio dos dias de hoje. Há 2000 anos atrás, estas mesmas palavras faziam eco aos ouvidos daqueles que viveram há 2000 anos atrás. A diferença de lá para cá é de que houve um desenvolvimento no campo científico e tecnológico, chegando até os dias de hoje no estado da arte, como nós dissemos. Entretanto, quando nós observamos a nós mesmos e verificamos o desenvolvimento ético-moral, nós nos surpreendemos, porque evoluímos muito pouco. Mas a misericórdia divina, diante de um cenário tão grave à época, brindou a humanidade com novas informações e deu-nos a oportunidade de conhecermos o porta-voz do Pai, que foi Jesus. Jesus veio nos trazer, como sabemos, uma boa nova, uma boa notícia que não era dele, mas eram as verdades do Pai, que ele tinha o mesmo pensamento do Pai. Daí ter-lhe dado a oportunidade de chegar até nós e desvelá-las. Eu e o Pai somos um. Quando ele assim nos afirmou, estava nos dizendo
de que o seu pensamento era idêntico ao pensamento do Pai. Por isto, o Pai o tinha dado a responsabilidade de trazer para nós as verdades que nos libertam, para que nós pudéssemos assim crescer espiritualmente, não somente no aspecto tecnológico, mas também e especialmente nos aspectos éticos morais. Chegou até nós na expectativa dos outros que o aguardava como Messias, como sabemos, mas não o Messias que trazia em si duas características importantes: a humildade e o amor. Aguardava-se, e talvez ser assim, e tinha que ser natural, de um povo subjugado ao longo de centenas de anos, desde a Babilônia, subjugado pela escravidão e que em um determinado momento aspirava sair desta subjugação, mas com sentimento de retaliação, porque quando chegasse ao poder, iria às forras de tudo o que havia passado. E ele chega de maneira simples, singela, dando-nos a conhecer o que era e é necessário conhecermos. Sabemos do seu nascimento, e hoje comemoramos o seu nascimento numa outra época, numa época que realmente ele chegou até nós. Da sua infância e juventude, sabemos do momento em que os pais o achavam perdido e o encontra diante dos doutores da lei, conversando coisas que os adultos tinham dúvidas e que ele, no seu linguajar simples, como jovem, ele os esclareceu. Nos dias de hoje, podíamos dizer que talvez fosse um cristal, como se denomina aqueles espíritos que vêm com oportunidade de nos conduzir a um progresso mais acelerado. Depois daí, vamos encontrar Jesus iniciando a sua vida pública no encontro com aquele que o antecedeu, que era João, que já cantava a sua chegada, dizendo que ele era tão bom e que ele batizava de forma diferente, que ele não era capaz de atar as suas sandálias. E é numa manhã que Jesus se aproxima do Rio Jordão e ele está praticando o ato do batismo. Jesus chega, submete-se ao batismo e ele interroga naquele momento que ele deveria ser batizado. Mas Jesus cumpra-se a lei. Ele emerge, Jesus, no Rio Jordão, já diferente do batismo normal, porque o batismo normal não foi assim, e não era assim. O batismo normal era a oportunidade daqueles que ali estavam chegando com problemas, com dificuldades, e que isso martelava o inconsciente, e que havia necessidade de consolo. E o consolo era o batismo, porque o batismo era a oportunidade que tínhamos, aqueles que ali conviveram à época, de fazer uma catarse coletiva, dizer as suas dificuldades, os seus problemas, aquilo que os preocupavam. E diante do público que ali estava, falava todos os seus problemas. Após, havia um simbolismo, que era emergir o seu corpo no rio, para que houvesse a limpeza, mas a limpeza já tinha sido feita. No momento que, diante do público, nós abrimos o nosso coração para dizer os males que nós tínhamos praticado, porque já havia tido em nós o arrependimento. Jesus não passou por isto, apenas o simbolismo de mergulhar. E naquele momento, um fenômeno que hoje nós sabemos, um fenômeno de efeito físico. Surge uma pomba, símbolo de um povo, que tinha nela a representação da paz. Mas, ao mesmo tempo, a voz suave diz que é o filho dileto. Desde aquele primeiro momento, os indicadores, as informações que vinham do alto, já dizia que era ele o Messias. Mas, mesmo assim, a nossa vaidade, o orgulho, os interesses, não admitimos essa verdade. E passamos por ela, como dizemos no dia de hoje, de forma abatida.
Mas ele, entre nós, a partir dali, começou o seu messianato, trazendo-nos consolo e esperança. Em nenhum momento Jesus nos levou ao pessimismo. Ao contrário, utilizava-se desta característica inerente a nós, os imperfeitos, para fazer com que nós levantássemos a autoestima para as consolações, para um futuro que ele nos prometeu, que não era um futuro aguardado pelos homens na própria terra. O meu reino não é deste mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele não escolheu a aristocracia para estar entre os homens públicos. Podíamos dizer, nos dias de hoje, se lá tivesse uma classificação da classe A, mas ele esteve entre aqueles necessitados para poder levar a eles o consolo e as esperanças. Curou vários, de diversas maneiras, utilizando os recursos inerentes a ele próprio. É importante ressaltar de que falamos de Jesus e muitas das vezes falamos com tanta intimidade, deve ser sim, mas que às vezes esquecemos o respeito. Acabamos de ouvir, há pouco tempo atrás, que ele é o governador da terra. Alguém imagina um governador de um dos habitats do Pai, entre os infinitos que existem, com tanta complexidade, receber uma missão do Criador para governar esta casa e não ter um programa? Fazer este trabalho no acaso, se ele existe, claro que não existe, mas apenas observando os fatos acontecerem de maneira reativa, procurar corrigi-los? Ou existe um grande programa que não é reativo e que também ele não é nem preditivo? A visão é a longo prazo. Somos todos conhecidos nas intimidades das células mais ínfimas dos nossos corpos pelo Cristo. Conhece a todos nós com profundidade e sabe perfeitamente como iremos evoluir e como evoluímos. Mas ele, de todas as verdades que trouxe até nós, ninguém jamais exemplificou como ele o fez. Sempre nos ensinava, mas sempre exemplificava. Curou aqueles que necessitavam da cura. Imaginemos nós, alguém nos convidar para abandonarmos a profissão que temos, para seguirmos um outro tipo de atividade, simplesmente no aproximar-se, olhar nos olhos, fazer um convite, dar as costas, andar, e nós ficarmos em dúvida. Quem de nós acompanharíamos alguém que nos fizesse um convite novo para algo que ainda no consciente não era conhecido, mas que no inconsciente profundo estava marcado com a responsabilidade de um planejamento maior assumido antes do nascimento? Quando ele convida os seus discípulos, assim o faz. Vamos pescar homens. E fica assim dúvida, mas o segue. Poderia fazer tudo sozinho, nada o fez, mas fez compartilhando, com a diversidade própria de cada um daqueles que o seguiam já compromissados no alto. Escolheu quem o iria negar, quem iria duvidar. Escolheu daquele que não poderia cumprir a sua missão, apesar de desejá-lo, traindo-o. Mas nos exemplificou. No momento em que Pilatos não tinha razão para julgá-lo e que lava suas mãos, o diálogo entre os dois é muito significativo.
És rei? Tu dizes que eu sou rei, porque se assim o fosse, o meu exército estaria aqui para me soltar. Mas em verdade eu te digo, o meu reino não é deste mundo. Aí é que Pilatos não entendeu. Falou-nos de uma esperança que não é finita, porque se é deste mundo, um dia acaba, porque não estaremos mais neste mundo, na compreensão daqueles que não têm a consciência da imortalidade do Espírito. E assim ele caminha e vai para o Gólgota. No caminho para o Gólgota, ele nos deixa outro grande ensinamento de esperanças e consolações. Hoje, se desejarmos visitar o local dito por ele passou, nós vamos conhecer as quedas. Aqui ele caiu, ali ele caiu, e assim até chegar ao Gólgota. Mas deixou-nos um ensinamento expressivo. Ele tinha um objetivo: cumprir as Escrituras, chegar até o Gólgota, para submeter-se à vontade dos homens. Entretanto, imaginava-se que matando o homem, a ideia estaria também morta. Mas na ida ele caiu. Mas não há nenhum registro de que ele prostou-se, levantou, continuou a sua direção, caiu mais à frente. E assim foi. Até que um momento, diante de centenas, talvez milhares de pessoas, um só teve compaixão. Aproxima-se dele e solicita se poderia ajudá-lo. Ele poderia dizer: não, a missão é minha. Eu chegarei ao Gólgota sozinho. Aceitou a ajuda do sirineu. Chegou ao Gólgota. Qual o ensinamento que Jesus nos dá? Porque nada que Jesus fez não tenha um significado. Tudo, quando nós analisamos o seu Evangelho, dependendo da zona de compreensão que tenhamos, do estado evolutivo que nós amealhamos ao longo do processo evolutivo, iremos compreendê-lo cada vez mais de uma maneira profunda. E Jesus nos deixou um grande ensinamento, que não é a minha interpretação, são interpretação de espíritos que nos trouxeram estas revelações. Porque por nós mesmos, talvez, não chegássemos ainda a depreender este ensinamento. O grande ensinamento é de que todos nós temos também um objetivo inexorável, querendo ou não, que é o progresso. Temos que chegar a um destino que é a perfeição. Cair faz parte do processo. Talvez, pelo próprio uso do livre-arbítrio, que ainda não sabemos usá-lo de maneira apropriada, e as nossas escolhas não sempre são pertinentes ou coerentes, e caímos. Entretanto, ele não nos ensinou a cair e prostrar, ficando caído. Analisando o sentimento de culpa, um passado que nós não podemos mexer, mas ele prosseguiu. Caiu mais à frente, dizendo-nos: caí, mas não caí no mesmo lugar. Não serei recorrente com o mesmo erro. Poderei errar outro erro, para que eu possa progredir e ir aperfeiçoando até o dia que não mais errarei, porque o meu pensamento será o pensamento do Pai, como o dele era do Pai. E aí não errar mais, porque já faz com naturalidade, expressa as leis divinas com naturalidade. Mas lembrando Emmanuel, ele nos diz que a espontaneidade, a ela precede a disciplina. E nós precisamos ser disciplinados para podermos fazer pela lei da prática, do uso, do desuso, da compreensão, ir nos aperfeiçoando para que um dia façamos com naturalidade as leis divinas, com que elas sejam parte integrante das nossas células mais íntimas, como ele assim o fez. No Gólgota, ele passou por tudo aquilo que é conhecido. Havia um discípulo amado, próximo, olhando,
E a cada instante ele traz um ensinamento. Lembra de Judas? Pede ao plano espiritual, no dizer de Humberto de Campos, para ajudá-lo. Os amigos espirituais o ajudam. Ensina a todos, dizendo para o filho e para a mãe que ali estava a sua família. Lucínios enfia uma lança nos últimos instantes para verificar. Ele nada diz, mas olha. Imagino eu, o olhar do Cristo para alguém que o fez. Ele jamais, esse espírito, deverá ter esquecido aquele olhar. Certamente hoje, já deverá ser um dos espíritos que esteja colaborando no seu grande programa, porque durante este período deve ter tido a oportunidade de prosseguir no seu caminho e não mais recorrer àquele mesmo erro. 3 dias depois, faltava uma única coisa, Jesus patentear até nós, nos provar a imortalidade. Prometeu-nos um reino, falou-nos de consolo, de consolações, e apareceu como previsto 3 dias depois. Se ele aparecesse a uma única pessoa, talvez a dúvida estivéssemos até nós, nos dias de hoje. Mas apareceu a várias pessoas, para justamente tirar a dúvida daqueles incrédulos, e para que não tivéssemos mais dúvida sobre a vida futura, a imortalidade do Espírito. Aparece a Madalena, natural, o Espírito que deu o maior exemplo de sair do fundo do poço, a exemplificação e a vivência do seu Evangelho. Alguns ainda equivocados, irmãos nossos, que não compreendem a dimensão de Jesus, porque nenhum de nós ainda, com a mais inteligência que tenhamos na face da terra, somos capazes de entender a divina grandeza do Espírito Crístico de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, e na intimidade nos aproximamos tanto, devemos lembrar que jamais o respeito deverá deixar de existir mesmo com a intimidade que Ele deseja que nós tenhamos. Pelo conhecimento da ciência dos homens, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se Jesus, Espírito Crístico, naquele momento, com a inteligência divina, chegasse a ser designado, ou atingido, melhor termos, o estado de Espírito Crístico, naquele momento, ele já é Cristo, há 4,5 bilhões de anos, no mínimo, responsável por uma casa do Pai e pela humanidade que ali se encontra, dos espíritos em progresso. Somente isto, no nosso simples entender, é suficiente para termos o respeito ao Espírito co-criador, que tem o mesmo pensamento do Pai, e que nos dias de hoje possibilita vivermos tudo isso que estamos vivendo dentro de um planejamento maior. Será que hoje reclamamos dos carros, dos engarrafamentos, dos milhões e bilhões de carros que aí estão, de meios de transporte, utilizando um combustível fóssil, se não houvesse um planejamento para que nos dias de hoje essa possibilidade existisse? São interrogações que nós devemos responder. Isso faz parte do programa do Cristo, que vela, cuida, zela, com amor e com humildade por todos nós. Este nome merece respeito. Não podemos falar Jesus de maneira vã. Ao falar, temos que impregnar um sentimento para que nós não nos arrependamos depois. Se é assim, os seus ensinamentos, que foram, na realidade, a vivência, porque o conhecimento que Ele nos trouxe foram verdades que não são deles. As verdades são divinas do Pai. Ele nos cantou estas verdades no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças,
conversou com o doutor da lei falando de reencarnação, provou a imortalidade no cenário aonde todos necessitavam de consolo e de esperança. Preparou os seus discípulos para que eles tivessem e dessem condições a continuar aquele trabalho que ele iniciou, dizendo a eles de que encontraria um caminho estreito. Quem quisesse segui-lo, deixasse as suas sandálias, calçasse as deles. Mas a dele é pedregosa, a dele é difícil, a dele é de sacrifício. Entretanto, ele jamais deixou de consolá-los, dizendo que todos teriam Cirineu, porque jamais faltaria amparo. A estrada teria que ser trilhada por cada um, mas que durante o percorrer dessa estrada, jamais faltaria amparo para quem quer que seja. Assim aconteceu, e a história nos conta. Os 3 primeiros séculos da nossa era, perseguia-se cristãos, mas a sua doutrina crescia de maneira proporcional, cada vez mais avançando. Aquele mundo que à época teria sido preparado pelo plano espiritual para receber esta mensagem, talvez lá tivéssemos naquela oportunidade de termos o primeiro governador da terra, se tudo tivesse corrido de acordo com o planejamento espiritual. Entretanto, o nosso livre-arbítrio, assim não aconteceu, porque o império foi formado, pegando toda a Europa, a Ásia Menor, o norte da África, que era um mundo de então conhecido, onde a civilização se encontrava, e ali ele chega trazendo uma mensagem nova, que na realidade não foi aceita por aqueles que ali se encontravam, porque eram reativos a tudo aquilo que contrariava os interesses dos homens, a vaidade, o orgulho, especialmente entre o povo hebreu, que nós tínhamos ali facções, divisões de interpretações da lei. E assim passa-se os 300 anos, onde nós verificamos a mensagem de Jesus na sua pureza, sendo vivenciada por aqueles que, diante da consciência que tinham, e quando perguntados, és cristão? Dizia, sou. A sentença estava colocada para o dia seguinte, estar numa arena, sendo observado, estraçalhado pelos leões, ou queimado vivo nas fogueiras. Algum de nós aqui, espíritas, se alguém nos perguntar, és espírita? E a resposta positiva iria nos deixar na cadeia, numa prisão perpétua. Quem de nós responderíamos? Não precisa me responder, porque cada um já respondeu pelo pensamento. Pensemos nisto. Nos dias de hoje, após esse interregno dos anos aproximadamente 315, até os dias de hoje, nós temos aproximadamente quase 2000 anos, aonde as coisas aconteceram. Mas aconteceram depois dos anos 300, sem o Evangelho, sem a mensagem do Cristo. Porque no momento que os homens resolveram colocar à sua disposição uma doutrina pura para transformar-se numa religião do Estado, que hoje a humanidade deseja, e o progresso mostra que o Estado, quando é laico, deixa a cada indivíduo a opção pelo credo que assim o deseja. É um sinal de evolução. Mas a época quando este processo aconteceu, é natural que houvesse os interesses, as mesclas. Havia o politeísmo, o paganismo. As mulheres, para orarem, tinham que botar alguma coisa na cabeça. Os ritos, hábitos, e que naturalmente mesclou-se. Quando isso se mesclou, a pureza foi esquecida. O tempo passa, e mesmo quando comemoramos o seu aniversário no dia 25, nós estamos comemorando este aniversário no dia 25,
Mas lembramos do Papai Noel, lembramos do pinheiro, do trenó, em qualquer estado, em qualquer situação, em qualquer hemisfério, mesmo que não tenha gelo. Mas esquecemos do aniversariante, por incrível que pareça. Mas a sua misericórdia, ao longo de 1000 anos considerado como a Idade Negra, aonde esqueceu-se a mensagem pura que ele nos trouxe, pacientemente. Ele, como governador da terra, olhando-nos, mandava sempre um enviado, um filho dileto, um discípulo amado. Aqueles 12 que inicialmente começou um trabalho, mas que depois foram 70, depois os 500 da Galileia, e que ao longo deste período vieram e continuam ajudando ao Cristo a trazer a sua mensagem para nós, retomando-a na sua pureza, quando nós tivemos a chegada até nós da mensagem de Jesus, porque Ele prometeu um Consolador prometido na hora certa, trazendo-nos a doutrina espírita. Com a mesma coerência. À época, a mensagem de Jesus, que são as verdades, foram contadas por histórias, para que nós pudéssemos, através das histórias, assimilar estas verdades e vivenciá-las, dentro de uma zona de compreensão aonde não existia comunicação, iPod, iPhone, Rádio Fraternidade, FEB TV, TV e SEB, e que no mundo todos poderão nos assistir desde que as conexões se façam. Ele nos trouxe, contando aquela história para crianças, mas que não o conteúdo das histórias verdades estivessem inseridas para que nós pudéssemos mais tarde recebê-las com a mesma coerência no mundo aonde esses 2000 anos o progresso científico e tecnológico chegou ao estado da arte até o nosso momento, porque a cada ano que passa esse estado vai se modificando de acordo com os processos evolutivos. Mas chegou o momento de basta. Tem que se estagnar um pouco, porque já temos tudo para viver com conforto, mas não temos nada ainda vivenciado pelo homem para viver com conforto espiritual, naquilo que nos mostra. Por isto teve que aparecer uma nova ciência, porque até esta nova ciência chegar até nós, a ciência que existia tratava do princípio material, já que no universo há 2 princípios, o material e o espiritual. Mas o princípio espiritual estava esquecido. E aí é o grande papel do codificador, que identifica uma nova ciência, que está trazendo para nós revelações, até então a humanidade desconhecida, porque não tinha ainda debruçado sobre estas realidades. E o codificador inicia a sua tarefa, como amparo e assistência espiritual, trazendo-nos a lume um arcabouço filosófico num livro, que começa a nos falar das causas primárias, falando-nos de Deus, uma revelação nova. Causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Neste livro, é o único livro que nós encontramos a criatura à semelhança do Criador. Porque quando se pergunta o que é espírito, é o princípio inteligente do universo. Esta é a criatura. Porque o Criador é a inteligência suprema, a causa primária. Aí há uma similitude, há uma compreensão de que a criatura é a semelhança do Criador. Fala-nos também da vida do Espírito, da imortalidade, da relação que existe entre nós, num momento, numa dimensão, outro momento, noutra dimensão. Mas há uma conexão, há uma relação, há uma comunicação. Explicita-nos as leis morais, tecendo-as todas, para que nós pudéssemos compreendê-las. E por último, nos fala das esperanças e consolações. A humanidade ainda não conhece este livro, mas é dele que o codificador traz-nos a lume, porque o aspecto filosófico da mensagem que Jesus nos trouxe, das verdades divinas, encontrou amparo neste livro, no momento que nós estamos vivendo com todo o desenvolvimento tecnológico, trazendo-nos agora a mensagem de Jesus no aspecto filosófico.
Mas faltava outro aspecto. E no seu segundo livro, ele nos fala do Manual dos Médiuns, o aspecto científico, para que nós pudéssemos entender a sua mensagem neste aspecto. Mas faltava algo, porque nós temos um triângulo, um tripé, onde sedimenta esta filosofia, esta ciência nova. E aí nos é trazido o Evangelho, para que nós pudéssemos, assim, compreender esses três aspectos: o filosófico, o científico, os aspectos éticos, morais, religiosos, não no sentido das religiões criadas pelos homens, porque a verdadeira religião que essa ciência nos traz é a religiosidade. A criatura religar-se ao Criador pelos seus próprios meios, pelas suas ações, pelos seus atos, pelos seus sentimentos. Mas ele prossegue. E na quarta parte deste livro, que fala das esperanças e consolações, ele a desdobra. Desdobra no livro que nós hoje estamos comemorando, trazendo-nos o céu e o inferno. Uma faceta nova. O que é o céu? Aprendemos ao longo desses 2000 anos um lugar circunscrito. O que é inferno? Um outro lugar trevoso, pior. Mas tem um purgatório que fica no meio para aqueles que não estão nem lá nem cá. Ah, mas ainda tem um céu maravilhoso, um limbo. Estas foram as histórias que nos contaram. Ele não nos contou essa história. As histórias que ele nos contou. Este livro desdobra, porque fala do céu e do inferno, dizendo que está em qualquer lugar. Ele está em nós. Aqui mesmo. Há vários céus, vários infernos, porque está na nossa intimidade. Depende da visão que temos, do ponto de vista que abraçamos, como nos diz o codificador, antes de Einstein, que falou sobre a relatividade. O codificador já nos alertou. Cada um de nós temos um legado, uma vivência, uma experiência, que isto faz com que as nossas reflexões nos leve ao céu, ao inferno, ao purgatório, dependendo do nosso estado de espírito, que tem coerência com a nossa própria evolução, com a nossa pureza ou com a nossa impureza. Este livro nos fala, na sua primeira parte, da doutrina, na sua segunda parte, vários exemplos para sedimentar, carimbar, ratificar, não a opinião do codificador, mas a experiência daqueles que nos antecederam, fizeram a viagem, e antes dos dias de hoje, com os faces, com aqueles que vivem acompanhando os demais, que a mídia oferece, e que quando vamos viajar, alguém já viajou, nos disse como é que foi a viagem, e nos indica o melhor hotel, nos dizem como é que nós devemos pegar o melhor táxi. Kardec já estava muito à frente, porque estes espíritos já vieram dizer a ele, no Face da época, ou nos meios de comunicação da época, dizendo: o mundo aqui não é assim como contaram para vocês. O mundo aqui é assim. E aí explicita nesses exemplos que ele coloca, desde os espíritos considerados felizes, aqueles que se encontram nas dificuldades maiores. Mas neste livro, fala-nos de consolações, porque fala-nos da justiça divina, fala-nos da esperança. E no capítulo 7 da primeira parte, no item 16º, nos fala de algo, porque hoje, como espíritas, nós temos conhecimento de um papel de responsabilidade de nós espíritas perante a humanidade. Jamais nos faltou do alto inspiração. No ano de 1873, num grupo chamado Confúcio, este nome dado a um espírito que assim se denominava, mas um espírito muito ligado a Ismael. Daí o nome. Durou 3 anos. 2 nomes importantes, Luiz Antônio Saião, Bittencourt Sampaio. Neste grupo, Ismael se comunica pela primeira vez. E naquele momento nos traz esperanças e consolações. Um espírito que conseguiu,
naturalmente com o poder de síntese característico da sua própria evolução, nos trazer no primeiro parágrafo da sua mensagem, antes de que Humberto de Campos nos trouxesse a revelação de Brasil do mundo, coração do mundo, pátria do Evangelho. A missão do Brasil é cristianizar. Prestemos atenção a isto. A missão do Brasil é cristianizar. É a terra da promissão. É a terra da fraternidade. É a terra do Evangelho. É a terra de Jesus. No segundo, que é um pouco mais longo, nós vamos ressaltar apenas um aspecto que consideramos importante. A missão dos espíritas no Brasil é oferecer o Evangelho em espírito e verdade a todos indistintamente. Aqueles que se compromissaram no alto antes de nascerem com este palio trinitário, Deus, Cristo e caridade, cumpram. Aonde estiver este lema, esta bandeira, eu aí estarei. Deus não é ação, Cristo tampouco. Caridade. A única ação que faz com que conquistemos o amor. Aquele que cada um de nós estamos conquistando nas zonas de compreensão que temos e que ainda na fase que estamos se apresenta como amor egoísta, como amor vaidade, como amor orgulho, mas que nós precisamos tirar as adjetivações para ficar somente o amor. O amor igual àquele que ele, Jesus, nos trouxe há 2000 anos atrás e que nos dias de hoje nós encontramos nesta obra, como dizíamos, no capítulo 7, da primeira parte, no 16º item, que nos diz que nós deveremos caminhar para a regeneração, já que oferecer o Evangelho em espírito e verdade à humanidade é ajudar este programa do Cristo de transformar a humanidade para a regeneração que estamos caminhando. Mas a regeneração, ela não dispensa a autorregeneração. Se desejarmos fazer a regeneração dos outros, nós não estamos no caminho que o Cristo nos recomendou. Daí, este inciso nos dizer, este 16º item nos dizer, que o caminho para a regeneração se faz, primeiramente, pelo arrependimento. Todos nós que aqui estamos, certamente, já nos arrependemos. Talvez não de tudo, mas da parte que interessa para que hoje sejamos espíritas. Mas o arrependimento por si só nada vale. Tem um segundo passo, é a expiação. Nós estamos expiando. E a expiação, ela tem uma gama variável, de menos a mais infinito, dependendo dos erros cometidos, dos equívocos cometidos, das atenuantes, dos agravantes. Mas todos nós, após o arrependimento, somos convidados à expiação. Mas e aí? Arrependidos, expiando, é suficiente? O ciclo só se completa quando a reparação chega. O que nos deduz, o que nós imaginamos, aí a nossa interpretação pessoal, é que nós estamos num caminho, só existe um. Se alguém acha que existe um outro caminho, repense. Ele falou assim, eu sou o caminho. Ele não disse que era o primeiro, o último, o segundo, ele só deu um. Não tem escolha. Quem quiser chegar ao Pai tem que seguir este caminho. Então nós estamos no caminho com Ele. Nos equivocamos. Quando nos equivocamos, desviamos do caminho porque fomos rebeldes perante a obediência à lei do Pai. Saímos do caminho. E aqui esta saída pode demorar o tempo que nós desejarmos. Quem botou o pé fora do caminho e se arrependeu, logo já fácil voltar. Agora, quem botou o pé, não se arrependeu, deu um passo, deu 2, andou quilômetros, e aí um dia vai ter que voltar. O processo de volta
arrependeu-se em qualquer passo que dá. Expia, passa pelas provas, por aquilo que é necessário, mas depois tem que fazer o bem a todos aqueles que a ausência do bem fez com que nós trilhássemos nesse caminho. Quando voltamos à estrada, nós vamos voltar 3 passos à frente, não é verdade? Não é assim, não. Se nós saímos de um ponto, no meu entendimento, na minha interpretação, daí eu coloco fazendo a distinção que é o meu pensamento, eu volto para o mesmo ponto. Porque se eu for para um ponto à frente, eu saltei algum ponto da estrada que eu não caminhei. E a perfeição conta com palmilharmos todos os passos desta estrada na construção do bem que nós podemos fazer. Então voltamos ao mesmo ponto. Agora eu posso dar o primeiro passo. Completei o desvio que eu fiz, aí eu dou o primeiro passo. Cada um de nós estamos num ponto da estrada, porque nos desviamos. E os dias de hoje são dias em que somos chamados a cantar a mensagem do Evangelho de Jesus, trazendo a sua pureza, não pela fala, não pelo conhecimento. Hoje, nós estamos sendo convocados a estudar profundamente a doutrina espírita, a conhecer mais o Evangelho de Jesus, que hoje se apresenta como filosofia, como ciência, como religião nos seus aspectos éticos, morais, coerente com o processo evolutivo no campo do avanço tecnológico que temos, mas é a mesma essência da época de Jesus. Mas fazendo com que nós possamos entender melhor a mensagem de Jesus. E esta mensagem, ela está em 5 livros. Ela só é entendida, e a sua importância só existe se os 5 livros forem estudados. Se algum deles deixar de ser estudado, a mensagem não está completa. O céu e o inferno é de uma importância muito grande para nós, os espíritas, e para os não espíritas, porque se lermos as obras e esquecermos dela, as esperanças e consolações ficam com um vácuo. Um entendimento não muito mais explicitado, por isso que o codificador pegou a 4ª parte do livro dos Espíritos e colocou neste livro, para falar do porvir, do nada, utilizando os mesmos argumentos daqueles que defendem, para mostrar-nos o futuro, dando-nos esperança, consolação. Somos espíritos imortais, tendo uma oportunidade ímpar de estarmos vivendo momentos difíceis, graves, de uma transição, com o instrumento à disposição, como teve atrás, há 2000 anos, a mensagem viva do Evangelho que Jesus nos trouxe. Nós, espíritas, não podemos reclamar. Somos convocados a testemunhar o conhecimento que temos. Mas eu gostaria de deixar uma outra revelação que tem chegado até nós nos dias de hoje. Já é do conhecimento no plano espiritual, de que os irmãos nossos ainda equivocados, aqueles que não estão sensibilizados pela mensagem do Cristo, nem falar em Deus, são espíritos equivocados porque amam o poder, amam o personalismo, têm pontos de vista firmados de domínio, desejam dominar a terra, como sempre o fizeram, subjugando. São espíritos altamente inteligentes, se preparam antes de qualquer investida para um embate. E nos informa os amigos espirituais, já era esperado. Mas nos momentos de hoje, com muito mais gravidade, já corre no plano espiritual que eles estão estudando profundamente a doutrina espírita. Não para trabalharem no grande programa do Cristo ou na obra de Ismael de regeneração da humanidade, mas apenas para ficarem na teoria. Os teóricos, para saberem investir com mais eficácia contra os espíritas, que é o alvo da vez.
Meus irmãos, isto é muito sério, porque é lei de afinidade. Antes dos estudos que estão realizando, se nós apenas detêssemos o conhecimento e praticássemos pouco, a falange do Cristo olha para nós com caridade e aguarda pacientemente o dia que nós desejarmos vivenciar com mais propriedade. Não estamos afinizados com eles porque não vivenciamos. Estamos apenas na teoria. Mas agora, se permanecermos na teoria, eles estudando, é lei de afinidade, nos afinizaremos com os teóricos. E aí ficará muito fácil o engano, a mistificação. E eles nos alertam, convocando-nos a estudarmos, reestudarmos Kardec. Porque quem estuda Kardec está estudando o Evangelho. Pela segunda vez entre nós. Para que nós tenhamos conhecimento e as nossas falas não sejam de opinião pessoal. E quando assim o for, distinga a sua opinião daquilo que realmente está na obra que vem do alto. Para que nós possamos, nos dias de hoje, sendo convocados que estamos para vivenciar, praticar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. Porque é a única arma que temos, já que se considera um embate de inimigo, para outro que não considera um inimigo, mas que precisa ter uma arma, porque sem arma perderemos a guerra, e a única arma é o diferencial da vivência. Nós gostaríamos de deixar esta mensagem, que não é nossa, mas é um alerta, porque eles têm sempre nos dito, prestem atenção, muito cuidado. Não nos dizem o que fazer, mas nos dão os indicadores. E se nós não prestarmos atenção nos dias de hoje, estaremos perdendo uma oportunidade como jamais tivemos na vida. Trabalhadores dão 10ª hora, chamado no final do dia para trabalhar. Teve alguns que foram chamados no raiar do sol. Nós estamos sendo chamados no final do dia. Com uma vantagem, que eu não quero perder essa vantagem. O salário é o mesmo. Será que nós queremos perder isto? Estar no final do dia para trabalhar poucas horas, enquanto outros já estão trabalhando desde o raiar do sol, e na hora do salário ser o mesmo? Pensemos nisso, meus irmãos. A importância deste livro é tão grande quanto todas as outras obras da codificação. Todas elas têm a sua importância dentro da grande obra que é o Livro dos Espíritos, que Kardec, sabiamente, inspirados pelos Espíritos, nos trouxe, desdobrando este livro para melhor compreendermos nos dias de hoje. E o que nós temos notado é que estamos esquecendo de Kardec. Fala-nos muito mais outras obras, que não são o Evangelho em Espírito e Verdade. Ismael falou, onde estiver este lema, Deus, Cristo e caridade, eu estarei. Mas para aqueles que estejam cumprindo a missão de oferecer o Evangelho em Espírito e Verdade, e o Evangelho em Espírito e Verdade é a mensagem de Jesus para todos nós. Não são obras de autoajuda, com todo respeito a elas. Não são obras espiritualistas, com todo respeito a elas. Nós temos este compromisso de oferecer essa mensagem não pela teoria, mas pela própria vivência. Primeiro, nos auto-regenerando, no esforço que devemos fazer para sermos melhores amanhã do que hoje, e hoje melhores do que ontem. Reflitamos. Vivemos momentos importantes e ímpares nas nossas vidas, para que a vivência do Evangelho se faça nos nossos corações, nas nossas mentes, nos trabalhos que todos nós estamos convocados, para exemplificarmos
neste mundo aparentemente conturbado, mas com destino certo. Ele está no leme. Jamais façamos com que a confiança, a nossa fé, ela tremule por qualquer momento. Nós estamos no caminho, numa ponte que não treme, ela é segura. Se tremeu, é porque estamos noutra ponte, no outro caminho. O caminho com Ele é seguro. E quem está com Ele, nada deve temer. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça, para que nós possamos cumprir cada um o seu papel, na condição em que se encontra, para levar e oferecer este Evangelho ao próximo, mas antes, oferecendo a si mesmo pela autorregeneração. Muita paz.